Estamos de volta com Tudo é Saúde. Doenças do sangue é o assunto da nossa pauta de hoje aqui no Tudo é Saúde. Presta, as anemias, a mais comum é a anemia ferropriva, por falta de ferro. Isso é devido ao nosso país ser um país pobre ou não tem nada a ver com isso? A assimilação de alimentação inadequada. Tem alguma coisa a ver? Sem dúvida, né, Francisco? A alimentação, principalmente na faixa infantil, né, o pré-escolar e o escolar, a alimentação é mandatória, né, em relação ao acúmulo de ferro. Né. No adulto, a alimentação já não é tão importante, mas na faixa infantil, sem sombra de dúvida, é marcante, né, a pobreza, a dificuldade de acesso à alimentação, produzir anemia. O prato básico do brasileiro é feijão, arroz e no Nordeste farinha e carne. Isso não tem um bom grupo de elementos portadores de ferro que possa alimentar essa pessoa? Sem dúvida, né? Ainda é deficiente? Sem dúvida. Mas o que acontece hoje em dia é que esse prato é o prato que nós comíamos quando éramos crianças, né? Hoje em dia você tem uma mudança na alimentação da população, com o uso de lanche, sanduíche, bolacha recheada, e é isso aí sem valor nutritivo algum, né? E você acredita que a introdução do sulfato ferroso, muito conhecido pela população, principalmente pelas gestantes, isso veio melhorar bastante a não evolução da doença? Sem dúvida. O sulfato ferroso ele é muito bem indicado na grávida, né? Porque na gravidez você tem uma transferência de ferro da mãe para o feto. Então a mulher ela precisa ter um incremento de ferro no organismo para que possa recuperar essa perda que foi para o bebezinho. E na primeira infância, após a criança deixar de parar a amamentação, é interessante que você faça a reposição de ferro pelo menos até os 2 anos de idade, que inclusive isso é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Né? Em relação à anemia ferropriva, o tratamento básico seria só usar o sulfato ferroso ou você incrementaria mais alguma coisa? A anemia ferropriva, o mais importante é você descobrir a causa dela. Da onde vem essa anemia ferropriva? Né? A reposição de ferro, sem sombra de dúvida, é o que vai fazer a anemia melhorar, mas você precisa descobrir por que o paciente se tornou anêmico. A anemia ferropriva ela pode ser um sinal de doenças simples, banais, como um aumento de fluxo menstrual, mas também pode ser um primeiro sintoma de um câncer intestinal, de um câncer de estômago. Então é algo que a gente tem que valorizar e tem que se importar. Então, em cima de uma coisa que está sendo aguda, tem uma coisa crônica por trás. Sem dúvida. Né? A anemia ferropriva por si, ela não é um diagnóstico, ela surge a partir de algo que está ocorrendo. Né? Bom, a gente comentou aí no início do programa que o Dr. Bressa, ele é responsável pelo serviço de transfusão de sangue do hospital. E eu gostaria que ele colocasse um pouco aqui nesse espaço o que é que se oferece à população e como é que esse processo de banco de sangue funciona. O banco de sangue ele existe dentro dos hospitais, a função dele é fornecer sangue para os pacientes graves, internados em UTIs, pacientes que vão ser submetidos à cirurgia. E nós temos uma necessidade de doadores muito alta, principalmente no hospital regional, no qual eu faço parte. Nós transfundimos em torno de 600 bolsas por mês. Então temos a necessidade de muitos doadores. Então a gente faz um apelo à população para que as pessoas vão doar sangue, vão ao banco de sangue, doem sangue, porque é um ato de solidariedade, vai ajudar o próximo e muitas vezes é a diferença entre a vida e a morte. Eu pergunto a você, o pessoal tem esse dito popular, diz assim, se eu doar sangue eu vou ter que ficar doando sempre e é ruim porque eu não vou ter esse tempo. Isso é verdade ou não é verdade? Não, isso é um mito, isso não tem fundamentação científica nenhuma. Você vai doar o sangue, o teu organismo vai recuperar a tua contagem de sangue, a tua contagem de hemoglobina para o teu normal e acabou. É interessante que você seja doador de repetição, e é isso que nós queremos, né? Mas o fato de você ter doado sangue não te obriga a voltar a doar. Você vai voltar a doar por uma vontade tua. Nós sabemos nos hospitais que existe um grande problema quando os fatores são RH negativo, sangue O negativo, essas coisas. Você incrementaria que a população desse tipo de sangue fosse mais específica em ajudar mais os hospitais porque a deficiência é maior? Olha, Francisco, hoje é deficiência de tudo, né? Sem dúvida que os sangues RH negativos são importantes, mas todos eles são importantes. Né? Passamos já por fases de não ter sangue A positivo no hospital, que é o sangue mais comum na população,
em torno de 40% a 50% da população é A positiva, e nós não temos. Se você você me falou que tem uma demanda de fazer 600 bolsas por mês, e quanto você arrecada disso da população? Então, a gente tenta fechar a conta, né? O problema é que muitas vezes nós não conseguimos, né? Principalmente nesse período, que é o período de frio, ou época de férias, então as pessoas se afastam, né? Vão viajar, ou não querem doar, e com isso diminui a quantidade de doações. Então aí vai um apelo fantástico no nosso programa, que as pessoas procurem doar sangue, ajudem os hospitais, porque a necessidade é muito grande, o sangue não pode ser vendido, não é? Então você tem que se analisar que quando alguém está precisando de sangue, se esse sangue está em estoque, a gente vai dar esse sangue. Só que esse sangue que foi dado tem que ser reposto. É esse o trabalho que o Bressa está comentando aqui com o pessoal. É preciso que a população se sensibilize da necessidade de doar sangue. E isso, através de campanhas, mesmo assim, segundo o que ele está informando, ainda é muito pouco. Então eu acho que isso tem que ser assim, mais batido, mais solicitado, campanhas mais... Existem tantas campanhas para outras coisas, e na realidade a gente sabe que a doação, as campanhas de sangue ainda são pequenas. Você acha mesmo que as campanhas ainda são pequenas em relação ao que eu acho. Acho que a conscientização devia partir da escola de primeiro grau, segundo grau, para formar o doador, para formar uma pessoa que está comprometida com a doação durante a vida dela toda. Eu, por exemplo, eu sou doador de sangue, sempre fui doador de sangue. E é muito legal, é muito bom, é algo que eu faço que eu me sinto muito bem. Eu sei que eu estou ajudando o próximo. É uma coisa importante também lembrar a população que não tenham medo de doar sangue, de receber sangue. Antigamente existiam muitos pacientes que morreram de HIV por transfusões erradas. Hoje, Bressa, isso está muito mais eliminado, né? Isso não tem. Sim, hoje você tem muito mais segurança transfusional, né? A segurança transfusional melhorou muito, as indicações de transfusão também melhoraram muito, né? Eu acho que o risco hoje, existe risco? Sem dúvida, para tudo tem risco, mas o risco é muito pequeno. Então fica mais um apelo aqui, para todo mundo doar sangue. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Bressa, deixar para ele um presente, uma lembrancinha do nosso programa da Dromo. Muitíssimo obrigado. E eu agradeço a sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Vou chamar você mais outras vezes, porque é importante. Virei com prazer. Um abraço para vocês, até a próxima semana.